Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre essa repercussão aí dessa negociação e da possível saída do zagueiro João Vitor, né? Que segundo o GE, e aí eu vou trazer duas matérias, uma de ontem e uma de hoje. Segundo o GE, o jogador não quer ficar no Vasco. Isso aí é importante para a gente começar a debater esse assunto, né? Partir da ideia da vontade do jogador. Para mim, um jogador que não tem interesse em trabalhar no lugar, ele não tem que ficar. Aliás, profissional nenhum. Né? Mas antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube, ativa o sininho, comenta, compartilha, dá essa moral, dá essa força aí, tá? Bom, você vai lembrar que depois da partida lá do Vasco contra o Sampaio Corrêa, o João Vitor foi ali entregar camisa para um torcedor e aí estava sendo xingado, aproveitou para discutir com um torcedor ali. Então, para mim, isso aí já é sintoma de alguma coisa. Você tem uma proposta, ele sabe de uma proposta, né? E aí você vai para o meio da torcida discutir com o torcedor agora, só agora. Então, para mim, isso é muito sintomático. Depois, torcidas organizadas fizeram nota de repúdio, né, carta aberta, marcando o jogador, mostrando que está indignada com o momento do Vasco, enfim. Aí sai uma matéria no GE, né, dizendo que o Cruzeiro não só está interessado na contratação do jogador, como já teria feito uma proposta ao Vasco pelo zagueiro João Vitor. Lembrar que o Cruzeiro perdeu agora o zagueiro João Marcelo, que sofreu uma lesão séria e vai ficar o resto da temporada fora. Quem é o executivo do Cruzeiro? Era o executivo do Vasco, o Alexandre Matos, que trouxe o João Vitor do Benfica para o Vasco como a maior contratação feita na história pelo Vasco da Gama. Cerca de 40 milhões de reais. Só isso, só essa bagatela. Com cláusulas no contrato de que se o Vasco ficasse na Série A, olha as cláusulas, ele teria bônus, enfim, e o Vasco pagando esses bônus pode chegar a ter 90% dos direitos econômicos do jogador. Beleza. Então até aí SAF, né? O Cruzeiro, interessado, fez uma proposta, perdeu o jogador, Alexandre Matos na parada, ofereceu para o jogador um bom salário, mais do que ele ganha no Vasco, e um projeto esportivo. A gente sabe que a SAF do Cruzeiro é tocada por um cruzeirense apaixonado e rico. E o cara tá metendo a mão no bolso e contratando muitos jogadores. Se é bom jogador, se não é, levou o Cássio, que tá sendo vaiado pela torcida, levou lá o Bunda de Silicone, que agora começou a fazer gol, mas foi expulso no Clássico, levou o Dudu, que tá jogando bem, né? Então assim, contratou zagueiro, contratou vários jogadores e agora está querendo levar o João Vitor e aí apresentou para ele um projeto esportivo, coisa que o Vasco não tem com a gestão Pedrinho. Já falei isso aqui várias vezes, inclusive, né? Quantas lives a gente não viu do Edmundo questionando que a 777, em reuniões que eles tiveram com a 777, em momento nenhum ele conseguia enxergar ou ver ou ouvir da 777 um projeto esportivo, um projeto para fazer do Vasco um time vencedor, campeão, pensando em título. E aí eu pergunto para o Pedrinho, cadê o projeto esportivo da Sempre Vasco e do Pedrinho? Cadê o projeto esportivo de vocês? Vocês não conseguem contratar jogadores, cara. Há 2 janelas, vocês não conseguiram contratar zagueiro, não conseguem contratar atacante. É só não, negociação que acaba não rolando, não acontecendo. Então, né, o Edmundo que falava que a 777 não tinha projeto esportivo, eu queria perguntar para ele, qual que é o projeto esportivo do grupo de vocês, que hoje comanda o Vasco da Gama? Não tem nenhum também. Enfim, essa foi a primeira matéria que saiu ontem, né, no GE, a respeito do João Vitor. Aí hoje sai uma matéria no GE que diz o seguinte, né? Negociação entre Vasco e Cruzeiro envolve dívida com Benfica e vontade do jogador. O cara quer sair, o cara quer dar linha na pipa. Já viu a barca furada que ele se meteu e quer sair fora, né? Clube do Rio tem que... Aí, uma coisa que a gente tem que discutir é o seguinte. Eu tô vendo torcedores aí falando, vende, porque o Cruzeiro quer dar 38 milhões, pega esse dinheiro, contrata zagueiro e atacante. Só que, cara, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O Vasco não pagou a contratação
do João Vitor ao Benfica. Aí você vai ver o resto da matéria que diz assim, ó, o Clube do Rio tem que pagar 6,5 milhões de euros pela contratação do zagueiro, cerca de 38 milhões de reais, mas não quer perder um titular perto do fim da janela. O João Vitor hoje seria no Vasco um titular incontestável. O João Vitor hoje é um jogador que o torcedor fala assim, porra, esse cara não pode sair. É claro, é óbvio que a gente não tem reposição. Mas ele não é esse grande jogador. É porque a gente não tem uma gestão competente, porque ainda faltam o quê? 16 dias para fechar a janela. Você podia trazer um zagueiro, né, para poder segurar uma onda ali. Você tem o Marcelo, o Maurício Lemos voltando, chegando, você tem o Capasso que está aí, não sabe se vai, se fica e não está sendo utilizado, e aí traria um zagueiro, um bom zagueiro, agora um zagueiro para titular, aí a gente poderia dispensar facilmente o João Vitor, mas a matéria diz que o Vasco não quer perder um titular próximo do fim da janela, né? Aí fala sobre a dívida do Vasco com o Benfica. O Vasco só pagou, a SAF do Vasco só pagou 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais ao Benfica. Então quer dizer, uma contratação que custou mais de 40 milhões, o Vasco só pagou 3 milhões. 3 milhões. E aí o Cruzeiro, ciente dessa situação, está propondo ao Vasco pegar o João Vitor e assumir a dívida que o Vasco tem com o Benfica. O Vasco vai ficar no prejuízo dos 500 mil euros, lá os 3 milhões de reais, mas não vai ter que pagar os quase 40. Mas, meu amigo, leva no aeroporto, leva para Belo Horizonte, vai ser feliz no Cruzeiro, se livra dessa dívida, se livra do salário do cara, 1 milhão por mês, aí aproveita na barca, que está vencendo o contrato agora, manda o Payet, negocia saídas do Souza, do Jean David, do Alex Teixeira, faz o limpa, cara. Coutinho vence no meio do ano, não sei se fica também, deve sair também. Mas agora dava para resolver esses problemas. E só aí você ia ter uma economia de quase 5 milhões, de 4 a 5 milhões na folha salarial. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né? Com essa matéria, dizer que o Vasco não pagou a contratação do João Vitor, e que o Cruzeiro quer assumir essa dívida, glória a Deus, se a gente tem que botar a mão para cima e agradecer que o Cruzeiro quer assumir essa dívida, porque não vale esse dinheiro, ele não vale essa grana, né? A pergunta que eu queria deixar aqui, e era uma pergunta direcionada para a gestão Pedrinho, que é referente à gestão dele e à gestão Salgado. O que fizeram com 310 milhões de reais? Porque a SAF, a 777, ou a ECAP, está na justiça, cobrando indenização do Vasco, dizendo que colocou 310 milhões no Vasco e que o Vasco está se beneficiando ou acusando o Vasco de enriquecimento ilícito, querendo vender a SAF, não sendo dono das ações. Enfim, se a 777 de fato colocou 310 milhões, como falam que colocaram no Vasco, o que fizeram com esse dinheiro, cara? Eu falei isso aqui várias vezes. No rabo de quem colocaram esse dinheiro? E olha, mas pagou salário, não pagou, e aí salário, e o que o Vasco recebeu de patrocínio, de venda de jogador, de bilheteria, né, de placas estáticas, de direito de transmissão, de TV. O que o Vasco fez com esse dinheiro? 310 milhões mais essa grana. O que o Vasco fez com essa grana que não pagou? Olha, não reformou o CT, né? Não investiu no CT, não reformou São Januário, contratou jogadores e não pagou, não é só esse, tá? Não é só esse. O Vasco não pagou o Cleito, o Vasco não pagou o Puma, o Vasco não pagou o Jair, o Vasco não pagou o Esforza, o New York Boys está querendo entrar agora na justiça para cobrar do Vasco, o Vasco não pagou o João Vitor, não pagou ninguém. Então, se não pagou os jogadores, se não investiu em São Januário, se não investiu no CT, o Salgado tem que explicar ao Pedrinho, que assumiu e tem em mãos o contrato e toda a movimentação financeira feita no Vasco, tem que explicar aonde foi parar esse dinheiro, cara. Aonde foi parar esse dinheiro? Aliado a isso, ainda tem agora a venda do Orediano, tem a venda do Capasso, né? Do Capasso do Palácio para o Boca Júnior. Então, assim, é muita grana que entrou no Vasco e não fizeram nada. Não pagaram os 700 milhões da dívida que tinha do associativo, que essa era a história para o Vasco ser vendido, que a dívida ia ser paga. Então, tem que ser explicado
aonde é que enfiaram os 310 milhões mais os recebíveis do Vasco, porque só salário eu tenho certeza que não foi. Não foi, tá? Então tá aí essa situação envolvendo o João Vitor e a minha opinião, dispensa, se livra dessa dívida, desse salário, e aí tem que ter competência, né, Pedrinho? Aí é o problema, né? Pra, em 16 dias, desenrolar um zagueiro e atacantes. Porque até agora, absolutamente nada. Cadê o Edmundo fazendo live, cobrando o seu projeto esportivo ou o projeto esportivo do grupo dele? O projeto esportivo do grupo dele é isso aí que a gente tá vendo? O Carille de treinador e esse time que não consegue ganhar de ninguém? Grande abraço e com Deus, saudações vascaínas.